amados por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando 3 formas que eu jamais indicaria a uma pessoa a ler a Bíblia. Então se você já se interessou pelo assunto do vídeo, aguarda um minutinho aí e só bora! E a primeira das formas que eu jamais indicaria uma pessoa a ler a Bíblia é sorteando. Como assim sorteando? Por exemplo, você vai pegar a sua Bíblia aqui, de boa, e você vai fazer isso aqui, ó. Meu Deus, por favor, me ajuda. A palavra que sai neste momento aqui é a que o Senhor está falando comigo. É mais ou menos isso aí. As pessoas normalmente, elas fazem uma oração, mais ou menos isso aí. As pessoas normalmente... Pessoal, lembrando que quando eu falo as pessoas, eu estava falando de mim mesma. Não sei por que eu não falei eu fazia assim. Não sei por que, mas relevem. Elas fazem uma oração mental. Falo isso porque eu já fiz isso, não indico a fazer, não, às vezes não saem umas coisas muito legais, e você fica assim, voando. Não faz isso, que é muito arriscado. Se você gosta de fazer, continua. Mas não é a forma que eu indicaria. Lembrando que todas essas 3 formas que eu tô falando aqui foi que eu já fiz isso no início da minha conversão. Já fiz isso, mas hoje em dia eu não indico mais fazer e hoje eu também não faço, porque é sobre isso. Mas normalmente as pessoas, elas fazem uma oração mentalmente e eu acredito que elas observam assim, pá, e abriu aqui, coloca o dedo em cima de uma passagem. A passagem que você estiver com o dedo, você vai ler e você vai entender como se fosse Deus falando pra você aquilo. É mais ou menos isso aí. Se você sabe mais ou menos como é que ocorre mais isso aí, explica aqui nos comentários, por favor. Mas a forma que eu fazia era dessa forma. E eu observava, acreditava que isso aqui era Deus falando comigo. Porém, tem alguns momentos que não dão muito certo. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo... Deixa eu só chutar aqui um versículo, por exemplo. Versículo 4. Falando da morte de Judas. Por exemplo, seu dedo cai em cima do versículo 4 do capítulo 27 de Mateus. Aí você vai ler. Eles responderam que nos importa. Meu Deus. Eles responderam, que nos importa? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário e saiu e foi enforcar-se. Que mensagem você vai entender com isso aí? Enforcar-se. Gente, por favor, misericórdia. Né? Pois é, acontece. Não lê a Bíblia dessa forma e vai ficar tudo bem. A segunda forma que eu jamais indicaria uma pessoa a ler a Bíblia é sem falar com o Espírito Santo. Não tem como entender a Bíblia sem falar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade e a Bíblia contém a palavra de Deus, que é o que é a verdade. Não tem como você entender a verdade se você não falar com a verdade antes. Deu pra entender? Então assim, para ficar tudo bem, por favor, quando você for ler a Bíblia, faz uma oração rapidinho aí. Só pede o dom do entendimento ao Espírito Santo, sabe, que ele abra a nossa cabeça, porque a Bíblia não é uma coisa fácil de entender. Não é. Eu não entendo a maioria das coisas que tem aqui dentro. Então assim, gente, por favor, ora rapidinho, faz uma oração pequena assim, Nossa Senhora, ajuda, pede ao Espírito Santo que toque aqui, que faça com que a minha cabeça, que é muito difícil de entender algo, entenda o que está aqui. E se caso não der certo, você não entender a palavra do dia que você está lendo, apela para as pregações. As pregações, ó, tem Padre Gabriel Vilaverde, Padre Léo, tem alguns pregadores aí, católicos maravilhosos. Tem a Tainá Azevedo, que usa a Bíblia, é óbvio, né? Eles vão pregar com o quê, se não for com a Bíblia? Então, assim, muitas vezes eles dão a verdade do que está na palavra, que a gente não entende, porque a gente é tudo leigo, assim, né? Iniciante, a gente tá no raso de tudo. Mas sempre peça a ajuda do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Tudo bem? Se você ainda não sabe, o Espírito Santo tem 7 dons. E eles são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Vou repetir aqui, para neste momento que eu quero citar aqui, para de mais importante, por que chamar o Espírito Santo para lhe ajudar na leitura bíblica? Preste atenção nos 2 importantes. Neste momento que eu vou usar aqui, para você entender o porquê do Espírito Santo deve estar ao seu lado na leitura bíblica. O primeiro dom
é o da sabedoria e o segundo do entendimento. Esses dois dons já vão ser o suficiente para te ajudar no entendimento da Sagrada Escritura. Como eu falei, busque a verdade para lhe ensinar o que está citado ali de verdade, entendeu? Busca o Espírito Santo, faz uma oraçãozinha rápida, bem rápida, sabe? Só chama ele para perto de você, que ele lhe deu o dom do entendimento e de sabedoria no momento da leitura bíblica e vai ficar tudo ótimo na sua leitura. Porque, como eu falei, a leitura da Bíblia é algo muito difícil e a gente deve estar sempre buscando coisas para nos auxiliar no entendimento da Bíblia, o Santo Magistério e, acima de tudo, o Espírito Santo, que junto com os seus dons vai nos ensinar verdadeiramente a tradução da Bíblia, sabe? O que aquela palavra quer falar com você. O que aquele versículo, aquele capítulo, aquela palavra que está escrita ali vai lhe ajudar no momento que você está passando, no que você deve aprender, deve tirar para pôr em prática naquele dia. E a terceira e última forma que eu jamais indicaria uma pessoa a ler, e essa foi a que eu mais fiz durante todo o meu início de conversão, é: não entenda a Bíblia da sua forma. A Bíblia é a verdade, sabe? E a verdade é o quê? Só uma. Então não tem como você observar um versículo, entender uma coisa e achar que é verdade. Sendo assim, calma, muitas vezes não pode ser. Sabe? Óbvio que você pode tomar aquela palavra do dia para você, para sua vida e colocar e praticar segundo o que está ali. A Bíblia é para isso. Vamos dizer assim, são as leis para se viver um cristianismo perfeito. Tudo bem? Mas não observe assim um versículo que você está lendo naquele momento e não crie um entendimento, sabe? Não crie uma explicação e ache que a sua está certa. Porque assim, na maioria das vezes não está. Porque Deus, ele deu o poder do entendimento, ele deu o poder do entendimento da Sagrada Escritura para o Santo Magistério. Quem é o Santo Magistério? Os papas, os bispos, os apóstolos, os descendentes dos apóstolos. Então, assim, a verdade é só uma. Não queira ser como os nossos amigos protestantes, nossos amigos evangélicos. Eles observam a Sagrada Escritura e muitas vezes tem um entendimento errado do que está ali. Ou, às vezes, muitas vezes, cada um tem como eu posso dizer, um entendimento livre. Cada um tem um entendimento livre, sabe? Entende o que quer ali. E assim, não é o que acontece com a gente. A gente tem uma só verdade. A Igreja Católica é una. Ela tem uma só verdade. A verdade é o que está na Bíblia. Então, assim, o Espírito Santo, ele dá entendimento, claro, a todas as pessoas. Mas, assim, não entenda o que você quer da Bíblia. Não tem um entendimento livre. Busque sempre a verdade. Você lê uma coisa assim e acha que não é verdade o que está se passando na sua cabeça, busca, como eu falei, as pregações. Vou contar uma coisa aqui que sempre acontecia comigo. Quando eu fazia esses entendimentos livres, quando eu lia o que estava na palavra e eu entendi o que eu queria, entendeu? Muitas vezes eu lia o que estava ali e quando eu assistia uma pregação de um padre, por exemplo, eu assisto muito pregações do Frei Gilson, e ele citava a palavra que eu já tinha lido, era completamente diferente do que eu tinha entendido. E às vezes eu ficava assim, nossa, meu Deus, como foi diferente esse entendimento aí. Então busque sempre a verdade. Não olhe um versículo, não olhe um capítulo da Bíblia, não leia e tenha um entendimento livre. Entenda o que você quer. Não, ali está somente uma verdade, a verdade é só uma. Então busque realmente a verdade. Se você pegar a sua Bíblia, abre lá em 2 Pedro, de capítulo 1, de 19 a 21, você vai entender um pouquinho do que eu quero falar. Preste atenção, vou ler aqui com vocês. E assim tornou-se ainda mais firme para nós a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Então, cuidado aí com a sua má interpretação bíblica. Se você acha algo da Bíblia, então procure a verdade, porque achar não é sinônimo de verdade, é sinônimo de dúvida. Então, vamos ter cuidado aí com a má interpretação da Bíblia. Porque a Bíblia tem uma única verdade. Essa é a verdade que a gente deve entender que aqui está escrito. Então busque sempre palavras
explicações do magistério da igreja, porque sim, neles podemos confiar, porque a eles foi dado o entendimento da palavra. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau!